Queria, hein? Olha isso aí. No discurso da cerimônia, o presidente classificou os ataques no Rio como barbaridade e terrorismo e que não podem ser tratados como crimes comuns. Quando um grupo de chefes, de dentro da cadeia, consegue dar ordem para fazer uma barbaridade daquela, matando inocentes, eu quero dizer ao meu governo e aos governos estaduais, nós precisamos discutir profundamente, porque o que aconteceu no Rio de Janeiro foi uma prática terrorista das mais violentas que eu tenho visto neste país. O Lula é duas caras. Chamava facções criminosas de grupos terroristas lá na posse dele em 2007. E hoje passa pano para bandidagem. Acha um absurdo o governo americano enquadrar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. A verdade é que só tem duas razões para o Lula e para o PT não terem acabado com o crime nos últimos 20 anos. Ou são muito coniventes com a bandidagem, ou são muito incompetentes. O Brasil está cansado de desculpas, está cansado do PT. Vem com fé, porque o Brasil tem futuro, mas não temos mais tempo a perder. Olá, vô, em qual Lula acreditar? No Lula lá de 2007, em que dizia que as facções provocavam atos terroristas, ou esse Lula de agora que diz que não, que os Estados Unidos estão errados em classificar, a gente tem que fazer a lição de casa, as organizações terroristas é um problema nosso, os nossos criminosos são um problema nosso, não tem nada com os Estados Unidos se envolver, se meter. Em qual Lula acreditar? Porque fica difícil você pegar um Lula de 2007 com palavras como essa aí, que aliás, até parece que de fato era um presidente que iria combater as facções criminosas no Brasil, combater o crime. Ou nesse Lula de agora que tentou, inclusive foi para os Estados Unidos para tentar reverter esta classificação por parte do governo americano. Teve mais empenho para tentar reverter a realocação do crime organizado como grupo terrorista do que para reverter o tarifaço, né? A gente lê os sinais, vamos ler os sinais. Estão aí para quem quiser ver. Plataforma de Flávio Bolsonaro para 2026 é segurança pública. Uma das plataformas é segurança pública. E por qual razão, amigo ouvinte, é segurança pública? Porque está caótico. Você se sente seguro na sua casa, você consegue caminhar na rua se sentindo seguro. Quando você vê, isso não estou generalizando, mas quando você vê uma motocicleta com duas pessoas, você fica seguro de estar com o seu celular na mão. Nós vivemos, e eu não acredito na expressão sensação de segurança. Não tem sensação de segurança. Tem segurança ou não tem segurança. O problema da segurança pública no Brasil é esse que nós vemos. Polícias desestimuladas, porque há quase uma perseguição partida até do próprio judiciário. Olha, então, hoje em dia o policial, no seu tirocínio policial, ele observa uma pessoa que muda de comportamento quando avista a viatura. Esse tirocínio não é mais referência para uma abordagem. Não pode fazer uma abordagem com base somente nessa mudança de comportamento. Porque se entendeu que não é constitucional, nascido no STF. A desvalorização dos nossos policiais, a desmotivação dos nossos policiais, a ausência de estrutura. Não há um combate efetivo à criminalidade. Aqui em Bauru, nós vivemos uma epidemia de furtos mediante escalada de fiação elétrica. Vivemos uma epidemia de furto de fiação elétrica. E esses cabos custam quase R$1.000. Existe uma política efetiva, porque como é que combate esse tipo de criminalidade? É combatendo aquele que compra o cabo, que compra o cobre. É inteligência policial. Mas nós estamos com um número reduzidíssimo de policiais. Na verdade, a esquerda, e eu não quero ser dicotômico, porque o país precisa ser repensado até de maneira mais ampla do que esquerda e direita, mas a esquerda romantiza o crime. Tadinho, levou os fios, roubou o celular, porque é uma vítima da sociedade. Não. Lembra, crime é fato econômico. Ponderou, considerou é igual abrir uma empresa. Considerou os riscos. Olha, eu vou ganhar dinheiro aqui roubando. Eu digo igual uma empresa no que tange aos riscos, tá? É um fato econômico. E é bandido.
Aquilo que a pessoa trabalha, que leva tempos para conseguir, cai por terra. Cai por terra porque nós temos um governo que não combate a segurança, não atua, não combate o crime, não atua na segurança pública como deveria. Então, a bandeira de Flávio é no sentido de segurança pública. Só lembrando que quando Jair Bolsonaro foi presidente, nós tivemos números ótimos, interessantíssimos sobre bons resultados para a segurança pública. Por quê? A população tinha oportunidade de ter a sua arma em casa. O ladrão não vai querer entrar, não, mas a esquerda prefere fazer uma dominação da população retirando o armamento. Quem quer comprar arma, compra. Quem não quer, não compra. É simples. Tem que ter legislação para todo mundo. E a dubiedade comportamental de Lula, essas duas faces, elas são baseadas num fator chamado rumo do vento. Se o vento for favorável para o Lula, ele falará. Olha, penso assim, o crime organizado, os faccionados compõem de fato, merecem uma repressão mais forte. Agora, se for desfavorável, na verdade, Lula não tem uma opinião. Ele vai naquilo que é mais benéfico para si mesmo, e vou repetir Marco Rubio, é uma questão de ego, de imediatidade, de resultado prático. Eu preciso compartilhar isso com você. Tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos no Banco Central e a mídia tradicional não mostra que tem mais 6 brechas escondidas no sistema onde pode ter dinheiro seu. Tem gente que sacou mais de 23 mil reais que nem imaginava ter e por pouco não perdeu o prazo. Se você não quer fazer doação para esse governo esquerdista, precisa vir urgente, antes que tirem o seu direito. Tem brecha vencendo agora. Eu deixei o link aqui na descrição e um QR Code na tela para quem está vendo através da TV. Acesse agora e recupere o que é seu. Agora, Olavo, nós tivemos, após essa classificação dos grupos como organizações terroristas, algumas operações aqui no Brasil que revelam o quão profundas são as conexões dessas facções criminosas. Vamos lá. Tivemos aquela operação contra o Vitor Shimada, que os Estados Unidos num dia colocam e apontam a participação dessa pessoa, de outras pessoas e de empresas ligadas a ele nos Estados Unidos, lavagem de dinheiro para as facções criminosas aqui do Brasil. No outro dia, a Polícia Federal faz uma operação, diz lá que a classificação feita pelos Estados Unidos atrapalhou a operação feita aqui no Brasil. Na verdade, a operação que não estava acontecendo. Só aconteceu depois que os Estados Unidos apontaram tanto a empresa quanto os responsáveis pela empresa, repito, por lavagem de dinheiro para o crime organizado. Depois se teve uma operação, por exemplo, na semana passada, 22 pessoas indiciadas no Rio de Janeiro, lavagem de dinheiro, PCC, Comando Vermelho e ligação com a Al-Qaeda. Nós falamos aqui, noticiamos aqui. A cada dia que passe, a cada nova operação, Olavo, a gente vai começando a entender o que são essas facções criminosas. O que são essas organizações? São organizações terroristas. E a dificuldade de alguém que, inclusive, que é o presidente da República, que já disse isso em 2007, há pouco tempo. Em 2007, ele dizia isso, que eram facções, que eram organizações terroristas e que hoje, enxergando essas operações, enxergando as conexões dessas facções com o crime, dessas facções com organizações terroristas, não consegue entender ou pelo menos aceitar e ajudar a combater o crime da maneira adequada, Olavo. Bom, entender o crime organizado brasileiro como grupo terrorista para os Estados Unidos é porque a água bateu nas nádegas dos americanos, né? Os tentáculos, a atuação dos grupos do crime organizado brasileiro chegou no Estado americano. O Shimada, assim, é o exemplo clássico que você colocou, é um exemplo clássico. O Shimada estava sendo investigado no Brasil. Muito bom, estava sendo investigado no Brasil por atuação junto àquele time de futebol que eu já falei da última vez aqui. Mas o que aconteceu? Nada. Nada, absolutamente nada. Ele saiu fora, foi embora. Dentro de uma investigação um pouco mais de seriedade, revestida
sobre o manto da atuação como crime organizado, como grupo terrorista, aí sim, dentro dos Estados Unidos, houve uma atuação efetiva com bloqueio financeiro. Mas por que o bloqueio financeiro não aconteceu no Brasil? Porque a segurança pública no Brasil está em cacarecos. Além de estar em cacarecos, como eu comentei há pouco, institucionalmente, porque temos um governo romantizador de crime, está em cacareco no que tange a possibilidade, a meios investigativos, enfim, amigo ouvinte, a Polícia Federal não tem estrutura de pessoal para investigar o Lulinha. Olha que coisa. Só, desculpe tocar nesse assunto, né? Mas olha, não temos pessoal para investigar o Lulinha, mas para investigar Bolsonaro, que teria feito mal para uma baleia, isso teve delegado, teve investigação. Para alguém dizer que o fisioterapeuta que foi cuidar de Bolsonaro por esses dias e depois foi cuidar de Michele e teve que sair rapidamente, nem conseguiu terminar o tratamento em relação a Michele, teve que sair rapidamente porque a Polícia Federal falou, você só tem 1 hora para fazer isso, tem que sair. Para isso tem pessoal, para isso tem. Para a investigação da direita tem pessoal, tem estrutura, enfim. Mas, volto, em relação ao crime organizado, atuação terrorista, o Brasil não dá resultado. Não dá, porque é leniente, se comporta como um elefante, é grande e lerdo. Sem resultado. Chega nos Estados Unidos, bloqueio financeiro, prisão. Resultado, inibe. Quer inibir o crime organizado? O GAECO, no estado de São Paulo, atuou bastante com essa tônica. Segue o dinheiro, faz asfixia financeira. Essa asfixia financeira acabou dando resultado? Não. O crime organizado saiu para as usinas, saiu para outros segmentos, saiu para as fintechs. Não deu resultado. Só que dentro dos Estados Unidos dá resultado. Nós precisamos, e eu fico muito feliz que a bandeira de Flávio seja essa, nós precisamos de uma política de segurança pública brasileira, uma política de verdade. Não uma política para ser vendida, imediatista, frágil, uma política de verdade, que siga o rumo dos bloqueios financeiros, da estagnação financeira, de maneira responsável, um sistema prisional efetivo, não um sistema de faz de conta, como alguns ministros do STF colocam, precisamos fazer o desencarceramento. Amigo ouvinte, sabe por que ministro do STF fala em desencarceramento? Porque não anda na rua. Tirar o bandido da cadeia e colocar na rua é porque não anda na rua. Quem anda na rua? Nós, os mortais. Quem será assaltado? Nós seremos assaltados. E os ministros do STF com 15 seguranças, que são muitas vezes a favor do desarmamento, mas cada segurança possui sua Glock 9mm, possui a sua Colt 45. Nós não podemos ter arma. Então nós temos que ser assaltados, vilipendiados. Precisamos de uma política de segurança pública e de um presidente que não tenha duas caras. É o que a gente espera. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita.